Do livro Pão Nosso, lição 76, As Testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça a criatura, estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossam as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje e não te esqueças de que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Vamos então, meus irmãos, elevarmos nosso pensamento de gratidão pela bênção desse encontro, em que se renova a cada semana com novos aspectos da doutrina espírita, trazendo-nos a relação com os dois planos da vida, conceituando as nossas responsabilidades perante aqueles nossos irmãos. Mas, sobretudo, os exemplos que os nossos queridos amigos espirituais nos trazem, na palavra de André Luiz, falando-nos da responsabilidade que cada um de nós temos perante as nossas atividades na Terra. Por isso, cada um de nós que aqui estamos, que desejamos cada vez mais apreendermos os conhecimentos relativos à mediunidade, que possamos nós aprendermos mais essa lição. Rogamos que envolva a nossa querida Cristina, que vai fazer o estudo, vai compartilhar conosco esses conhecimentos para que possamos assim refletir sobre temas tão relevantes. Fica conosco, Senhor, envolvendo-nos hoje, agora e por todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Newton, que a paz de Jesus esteja conosco e que possamos dar início às nossas reflexões desta noite acerca desse abençoado livro que esse grande tutor de nossas almas nos levou. Porque não estamos na casa de André Luiz à toa, existem inúmeros centros espíritas, como outro dia estávamos conversando, existem inúmeros centros espíritas. Nenhum de nós foi parar na casa de André Luiz por acaso. Até porque, como nós estudamos na nossa doutrina, o acaso não existe. Então, algo nos fez nos reunir sobre a tutela deste abençoado irmão, que nos leva a essa obra maravilhosa para a nossa reflexão. E
E esses 12 primeiros capítulos são daqueles assim que fazer com que nós pensemos verdadeiramente nesses irmãos que endossaram a nossa reencarnação. Esses irmãos que, junto conosco, né, pensaram, refletiram naqueles dois quesitos, amor e justiça, porque não existe justiça sem amor, e amor sem justiça acaba não também levando a bons, né, resultados. Então, o amor e a justiça, elas atuam juntos, tanto é que a lei que está lá no Livro dos Espíritos é a lei de amor, justiça e caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. Né? Então, é preciso que a gente compreenda isso e que a nossa reencarnação, como nós vimos nesses capítulos iniciais, né, foram programados, foram pensados. E todos nós que aqui estamos e que apresentamos de alguma ordem, né, a nossa prática mediúnica, né, nós gostamos muito, né, da reflexão que Emmanuel faz no livro Consolador sobre mediunidade. Eu acho muito lindo. Eu não trouxe a pergunta toda, mas Milton, põe aí para a gente a resposta do livro do Consolador, do Emmanuel. Então, sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, nós pedimos, né? Alguns companheiros já conversando com muitos irmãos, mas eu não pedi isso, não, pediu sim. Pediu por causa desse atributo que a mediunidade tem, que é a luz que brilharia sobre a carne, que é a definição, né, que é o primeiro parágrafo da resposta, né, não poder a resposta toda, que seria a luz que desceria sobre a carne por ocasião do Consolador prometido em curso na Terra. Então, a doutrina espírita ela vem explicitar para a gente um fenômeno que acontece com a humanidade desde todo sempre. Só que ela vem trazer para nós exatamente esse quesito que é o enriquecimento dos valores no capítulo da virtude, não só da inteligência. Porque a prática mediúnica, ela nos faz olhar para nós no futuro. Eu costumo dizer que os espíritos superiores eles usam muito bem as leis físicas, porque eles conseguem economizar numa reunião mediúnica. Ele atende o médium encarnado, ele atende o doutrinador, ele atende o espírito desencarnado, e nós cansamos de ouvir, né, os médicos, os dirigentes dizer que a nossa sala mediúnica, por exemplo, ela se torna quase como um anfiteatro, onde outros espíritos com dificuldades semelhantes àquele que está sendo manifestado ali, vêm para receber, para poder ouvir a voz do doutrinador. Então, eles conseguem, numa reunião de 1h30, de 2 horas, dependendo da casa espírita, trabalhar o campo de muitos espíritos, não só os encarnados, como também dos desencarnados. Somos todos auxiliados. Se nós tivermos a atenção que Emmanuel está pedindo para que a gente tenha, que é a atenção que o André Luiz está trazendo nesse capítulo, quando lá no início ele diz que muitos milhares saem preparados da casa do centro mensageiro, mas raríssimos são aqueles que voltam para o nosso lar, voltam apresentando na espiritualidade efetivamente as conquistas que poderiam ter sido feitas. Então, essa faculdade da mediunidade, ela nos propicia olharmos para frente quando nós estamos diante de um irmão na reunião mediúnica de psicofonia, que a gente também chama de desobsessão, né? Diante daquele irmão que chegou na espiritualidade sofrendo, porque não aprendeu, não estudou e não realmente utilizou da doutrina espírita para colocar no seu campo íntimo. Né?
E este é o principal papel da doutrina espírita na nossa vida. Quando nós vamos lá no capítulo 17 do Evangelho, né, quando Kardec fala do verdadeiro espírita, ele não diz que é aquele que sabe de cor as 1019 perguntas. É aquele que se esforça por se transformar moralmente, que envida todos os esforços da sua transformação. E a mediunidade é uma destas ferramentas que nós temos para batalhar. Próximo. E ele lembra para a gente que ninguém deverá forçar o desenvolvimento desta ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Essa é uma frase bastante interessante, porque muitas pessoas, e em outras correntes, né, de espiritualismo, eles entendem que pode, por exemplo, forçar uma tendência, fazer exercícios para que possa desenvolver isso. Então, o que o Emmanuel chama a atenção é: ninguém deve forçar, porque ele também diz que não existe faculdade melhor do que a outra. Existe aquela pela qual nós fomos preparados na espiritualidade para trabalharmos. Se somos médios de cura, somos médios de cura. Se somos médios de psicofonia, somos médios de psicofonia. Se somos da psicografia, somos da psicografia. Não existe uma melhor do que a outra. Existe aquela que vai fazer com que eu possa, né, me educar, melhorar as minhas possibilidades. Esse é o objetivo. Então, não deve ser forçado. Deixar que espontaneamente ela surja. Porque ela vai surgir para todos aqueles que se comprometeram na espiritualidade, ela vai aparecer. E, geralmente, quando a gente resiste, né, as coisas começam a complicar para a gente. Próximo. A mediunidade não deve ser fruto da precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda espontaneidade é indispensável, considerando que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos motores do plano espiritual. Ou seja, como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Então, se nós vamos querendo fazer com que a comunicação surja, né, que a gente em face disso, a gente se precipite a se colocar num processo de comunicação, aí eu recomendo, né, que é um dos o escolho da mediunidade, segundo a doutrina, segundo Kardec, é o processo obsessivo. E a gente tem que lembrar que, na base da mediunidade, está o fenômeno da sintonia. E se nós estamos mergulhados na crosta terrestre, onde nos circundam espíritos de mais diferentes ordens, basicamente, nós estamos mergulhados, né, nessa crosta planetária, dentro de uma zona de sofrimento, porque os espíritos que estão bem, eles estão em outras coisas. Segundo o próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele faz a Iergolina traz na cidade no além, aquele mapa, ele coloca Nosso Lar, que ainda está no umbral, lá na ionosfera. O que está na crosta, em torno de nós, são os espíritos necessitados. Se nós forçarmos o sistema de sintonia, o que nós estamos fazendo? Nós queremos dar comunicação, nós queremos falar com os espíritos, mas que tipo de espírito nós estamos atraindo? O que está me levando a precipitar a prática mediúnica? O que não está me levando a uma casa séria para fazer um processo de educação mediúnica sério? Porque a palavra desenvolvimento é usada muito mais antigamente. Hoje a gente sabe que o que a gente faz é educar a faculdade mediúnica que a gente já traz. Então, a gente senta na mesa mediúnica, a gente vai para o trabalho mediúnico no processo de autoeducação e educação da faculdade. Ela já está com a gente. Ela é um atributo do espírito imortal. Ela tem uma base orgânica. Né? O doutor Sérgio de Oliveira, se não me engano, eu não troquei o sobrenome dele, faz o estudo da PNAL mostrando quanto... Sérgio Felipe. Mas é de Oliveira o sobrenome dele? É Felipe, tá, né? É tá, Felipe a gente tem certeza. Então tá bom, vamos ficar no Sérgio Felipe.
Então, ele mostra o quanto também essa mediunidade tem uma base orgânica, né? Que essa glândula, ela é uma glândula que, para a ciência, até há pouco tempo, depois da puberdade, não servia para mais nada, né? Hoje, talvez, já tenha avançado um pouco mais o estudo dela, mas hoje se sabe da importância dela na base do fenômeno mediúnico. Inclusive, quanto mais, né, uma vez eu vi um estudo dele, quanto mais cristais, quanto mais cristalizada, né, ela for, maior é o potencial mediúnico que aquele médium apresenta. Então, olha, como nós estamos desenvolvendo um conhecimento para entender que a mediunidade é essa ferramenta, né, que nós recebemos, que nós pedimos, e que, segundo o livro Mensageiros, muitos de nós malbaratam e joga fora a oportunidade. Né? Próximo. É Sérgio Felipe de Oliveira, sim, viu, Cris? Eu guardei o primeiro e o último. Obrigada. Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar, eu descubro o erro da meditação, às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre no fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. E, olha, a gente lê Emmanuel o tempo todo. O que ele fez ali é uma hipérbole, um esforço, né, para mostrar para a gente o quanto é importante o processo de auto-evangelização. Porque evangelizar-se a si mesmo é uma redundância. Então, ele está mostrando para a gente que essa é a tarefa principal para não entrarmos no fantasma, por exemplo, que nós vamos ver, né, no capítulo de hoje do Monteiro, que é o personalismo, em detrimento da missão que nós nos comprometemos na espiritualidade. Como ele disse na página inicial, com aquelas testemunhas que estão torcendo por nós, estão se esforçando. Bem, né? Não vou usar ninguém de exemplo, vou usar só a Cristina mesmo. Cristina, presta atenção. Escuta o que você está falando, porque também é importante para você. Não é só para o outro, é para mim também. Porque nós estamos, todos nós, no mesmo barco. Todos nós estamos aqui reencarnados nesse momento para vencer a nós mesmos. Essa é a grande batalha. Não é para vencer uma discussão com ninguém, não é vencer doutrinariamente ninguém, não é para saber mais do que o outro, é para que juntos possamos compartilhar o conhecimento que cada um foi adquirindo, uns através da experiência, outros através da teoria, outros através da observação, porque isso vai fazer com que a gente se fortifique uns aos outros e consigamos caminhar juntos na direção daquilo que nós nos propomos. O que nós nos propomos a fazer? A sermos cristãos dentro da doutrina espírita. Abraçar a doutrina do Cristo. E como ele diz mesmo no livro Boa Nova, a doutrina do Cristo, né, a Boa Nova, não exige nada. Ela simplesmente transforma. Mas ela transforma se nós nos permitirmos sermos transformados. Vamos lá, Milton, que eu vou ter que correr. Sem atropelar ninguém, por favor. Então, aqui começa, né, o nosso capítulo, quando ele diz assim: também andei às tontas na semeadura terrestre. Como sabem, é muito difícil escapar da influência do meio, quando ele luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente ao doloroso desastre. Então, ele diz inicialmente que cada vez que ele vai ali naquele auditório conversar, ele tem sempre uma lição nova, ele aprende algo com alguém. E essa é a proposta. A gente não precisa levar todos, mas a gente pode ir aprendendo um com os outros. E aí ele traz uma coisa que o Livro dos Espíritos diz, né?
o meio a influencia, né? A ponto de quase ser irresistível. Mas aí, mas no livro dos médiuns, Kardec vai falar da influência do meio no desenvolvimento da mediunidade. Próximo. O meio em que se acha o meio médium exerce alguma influência nas manifestações? Qual é a resposta dos mentores? Todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem e para o mal. Por quê? Qual é a base da mediunidade? É a sintonia. Com quem você sintoniza? Para o bem ou para o mal? Os mentores espirituais estão sempre ao nosso lado. Há pouco tempo eu lembrei de uma frase de Sheila, numa das nossas confraternizações, que me dizia de perto naquele momento que eu estava um tanto quanto entristecida. E a frase dela foi mais ou menos a seguinte: até quando nós iríamos, né, teimar em escrever a vida da gente em preto e branco quando eles ofereciam para nós canetinhas coloridas? E como me falou tão profundamente, esse auxílio que a espiritualidade nos dá. Mas, olha, quem sintoniza? Se eu tiver com um copo emborcado, não vai entrar. Então, sou eu que preciso fazer o esforço para pegar as canetinhas coloridas, que são as mensagens que eles nos dão, que são todas as orientações que nós recebemos, para podermos efetivamente sermos melhores. Próximo, Nilton. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso a reuniões sérias? Isso é uma pergunta importante. Né? Porque muitos de nós acreditam que, estando sob a proteção dos espíritos superiores, isso não vai acontecer. Pode botar a resposta. Então, ou seja, os espíritos infelizes também entram nas reuniões sérias. Algumas vezes lhes é permitido assistir a elas a fim de aproveitarem os seus ensinos que lhes são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente vulnerável. Mas eles vão ficar silenciosos e quietinhos se aquela assembleia que está ali estiver firme, estiver forte, realmente estiver na condição de uma reunião séria. Porque, senão, eles acabam intervindo, eles acabam interferindo. Né? Então, é preciso que haja, na reunião, seriedade, para que não haja, né, que nós não venhamos, né, a permitir que nenhum desses espíritos que não são, como é que a gente vai dizer aqui, como é que eles dizem, que tenham realmente interesse em aprender, né, que estejam ali realmente para serem tratados, que eles realmente não recebam. É aquilo que a gente falou inicialmente. Tem uma assembleia de espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas que são levados. Mas se nós não estivermos vigilantes, né, em nossa casa de oração, nós temos alguns exemplos de algumas reuniões onde os mentores espirituais interviram porque os médiuns estavam se desviando do caminho, né, que a Cecília, né, dando assim o toque em algum dos nossos dirigentes, chamando a atenção. A gente não vai colocar isso aqui, porque senão a gente vai abrir um leque aqui imenso, né? Então, a gente sabe que se a gente bobear, somos nós que estabelecemos o canal de sintonia. Próximo. Nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cujo coração nem por isso é puro. Ora, o coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Os que, porém, estão em más condições, esses se comunicam com os que lhes são semelhantes, os quais não deixam de enganar e de lisonjear os preconceitos. Aqui é aquilo que nós falamos anteriormente. O escolho da mediunidade é essa lisonja.
esse orgulho disfarçado, que é o que aconteceu com o Monteiro neste capítulo. Então, quando nós nos permitirmos sermos lisonjeados, lá no capítulo sobre a obsessão, que eu recomendo que todos leiam, ele fala da fascinação. O que o médium faz? Ele se afasta de qualquer pessoa que possa orientá-lo. Normalmente, ele já está envolvido pelo espírito que quer atrapalhar a caminhada dele. Então, o que ele faz? Ele se afasta, às vezes, da casa espírita, ele se afasta daqueles que podem efetivamente orientá-lo. Próximo. E aí o Monteiro continua lá, que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de culto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasmado e sincero, e foi o que me aconteceu. Então, ele vai chamar a atenção para nós aqui que estudar é importante, sim, até porque o Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho, ele coloca: espírita, amai-vos e instruí-vos. Então, a instrução é necessária. Conhecer é necessário. Mas também no Evangelho diz, já em 1800, no século XIX, que a virtude daquele século era o desenvolvimento intelectual, mas o vício ainda era o atraso moral. Por quê? Porque o coração não acompanhou o desenvolvimento da inteligência. Porque nós ficamos, às vezes, entusiasmados, com o nosso conhecimento, em detrimento de acolher aquele espírito que está se manifestando na nossa mesa mediúnica. Aquele espírito que é levado para a mesa mediúnica é um irmão necessitado de amor e de atendimento. Muitas vezes, como no trabalho mediúnico a gente observa, muitas vezes são irmãos que foram mortos, assassinados, traídos na confiança daquelas pessoas a quem ele mais amava, sofreu injúrias sérias. Então, ele ainda está com aquelas feridas abertas no seu campo íntimo. A raiva, o ódio, ainda não passou. Então, olha só o tempo que aquele irmão está sofrendo. Como eu costumo dizer, ele sofreu a injúria, está no plano espiritual sofrendo até agora. Quando ele passa, então, por um processo obsessivo, acha aquele que foi o seu algoz, ele continua em sofrimento. Por quê? Porque isso não vai solucionar o problema dele. Só vai agravar. Então, se o doutrinador não entende, não acolhe de forma a pensar essa ferida que está em aberto, ele continua sofrendo. E nós não estamos cumprindo com aquele objetivo do nosso trabalho. Próximo. Não preciso esclarecer que também partir de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na jornada de companheiros, encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Então, o compromisso que o Monteiro assumiu na espiritualidade não era só na doutrinação, mas também para ajudar aos médiuns que estariam trabalhando com ele, para ajudar aqueles que estariam sendo recebidos na casa espírita, num atendimento fraterno, numa colocação necessária para que eles pudessem ser ajudados. O trabalho é imenso. É uma missão de entendimento espiritual, é uma missão de levar o Evangelho de Jesus aos corações daqueles que sofrem. Porque o que consola na doutrina espírita não é simplesmente sabermos que nós reencarnamos. Não é saber que nós podemos conversar com os espíritos. O que consola na doutrina espírita é conhecer Jesus de uma outra forma. Um Cristo que é amoroso, que é bom. Um Cristo que nos ama e que há milênios espera por todos nós. Esse grande Espírito
que desce até nós para nos ensinar o Evangelho, para mostrar o caminho. O Espírito que é o governador planetário. Esse amor imenso dele impregna as nossas almas. E nós precisamos nos deixar impregnarmos por ela. Porque se nós não nos impregnarmos por este amor, nós vamos ser sepulcros caiados por fora. Vamos ter a doutrina nos lábios, mas longe do nosso coração. E é isso que André vem mostrando nesse livro, nesses capítulos. Em especial nesse, porque é o que a gente teve que estudar, mostra o quanto, né, Monteiro se dedicou ao estudo e o quanto ele não se permitiu ser tocado pelo Cristo. Próximo. Newton? Eu caí? Newton. Enorme entusiasmo instalara-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros a psicografia e incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Essa é a palavra, fascínio. Nós nos perdemos. Né? Ele tinha sob a tutela dele espíritos como os médios de efeitos físicos, os psicógrafos, os da psicofonia, né? Mas essa troca com o plano visível, no qual ele podia conversar, ele podia exercer essa postura dele, né, autoritária, como ele mesmo diz, ele se sentia poderoso em fazer isso. Né? Poderoso é o termo mais fácil que a gente acha. Próximo. Confesso que experimentava certa volúpia na assistência aos desencarnados em condição inferior. Para todos eles, tinha longas dissertações decoradas na ponta da língua. Então, né, embora a gente possa dizer assim, saber de cor, né, poderia a gente dizer assim, vem do coração, ele só vinha da ponta da língua. Né? A candeia dele não foi colocada exatamente sobre o velador para iluminar todo o ser dele. Esse é o objetivo daquela passagem. Você põe a candeia no alto para que ela ilumine todo. Você ilumina o seu conhecimento, a sua mente, com os ensinamentos do Cristo, para que ele possa iluminar o seu campo íntimo. Mas ele parou aqui. Ele recitava, ele repetia. E de forma, como ele diz assim, uma certa volúpia. Ele tinha uma vontade muito grande, né, de impor essas verdades aos espíritos. Mas não amorosamente, como ele mesmo fala. Próximo. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Ou seja, ele só ficou na forma. Ele não buscou a essência. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha seguida. Então, eu não me lembro se eu coloquei todas as situações. Então, ele dizia, por exemplo, que quando ele pegava um clérigo, né, um irmão que viveu nas lides católicas, ele devorava as escrituras, mas não no sentido de aprender com aquelas, mas sim para usar das escrituras para diminuir, né, o padre ou aquele que está numa outra religião
que tinha como conhecimento as Escrituras de Cristo. Então, olha, o uso que ele fez de todos esses ensinamentos, né, que ele colocou para André no livro. Nesse momento, ele estava mostrando que a prepotência dele. Próximo. Esse é Emmanuel que fala. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que não raro conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Então, o que Monteiro vai descrever ali era o quanto ele era apegado ao personalismo dele. Ele podia, ele falava, ele fazia. Quando nós sabemos que o telefone toca de lá para cá, e quando nós estamos numa mesa mediúnica, como médium psicofônico ou como doutrinador, né, nós estamos sendo auxiliados, se formos efetivamente um instrumento dócil na mão da espiritualidade, para falarmos aquilo que aquela entidade, que aquele espírito precisa ouvir. Porque nós vamos ouvi-lo primeiro, para ver qual é a necessidade, para depois colocar algo, não de nós mesmos, mas colocar algo que esteja à luz do Evangelho de Cristo para consolar, para balsamizar as feridas que estão ali abertas. Então, quando nós esquecemos, né, os nossos deveres diante da luz do Evangelho, o que vai acontecer? Invigilância, vamos ser levianos e vamos trabalhar em campos improdutivos. Para o outro, como ele mesmo disse, talvez não. Eu lembro de um dia que eu fui sair para fazer um estudo numa casa espírita, e a minha mãe virou para mim e disse assim, ontem você não foi o André, o orador contou essa historinha. Que havia, né, um orador que desencarnou junto com um senhorzinho que assistia as palestras dele, lá na última fileirazinha. E quando ele chegou lá no plano espiritual, o orador não tinha nenhuma iluminação, ou poucas conquistas. E o senhorzinho que estava sentado lá na última fileira estava lá bonitinho, né? Com aquele brilho na sua campo alto. E aí o orador chegou lá e foi perguntar para ele: como é que você tem essa luz toda? Eu disse, simples, eu fazia tudo aquilo que você falava. Então, embora às vezes a gente fale e não faça, alguém sempre pode usar. Eu disse assim, obrigada, mãe, pelo aviso importante que você me deu agora, na hora que eu estava saindo. Preste atenção no que eu vou falar, para que isso faça ressonância no meu campo íntimo. Né? Então, quando nós estudamos um capítulo, como nós costumamos dizer, nós primeiros beneficiados, porque nós temos que sentar e refletir sobre o assunto. Porque se eu não paro e penso sobre aquilo que eu estou falando, pesquiso, estudo outras obras, e vou levando, como nós estávamos aqui brincando, as saculejadas que o André está dando nesse capítulo para todos nós, palavras são jogadas ao vento. Outros vão se beneficiar, mas eu mesma não. Próximo. Contra esse inimigo é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade, com o melhor esforço de autoeducação na claridade do Evangelho. Está no Consolador, na questão 410. Essa é a resposta de Emmanuel. Então, a humildade, outro dia eu estava refletindo acerca dela, não sei se vocês podem ou não concordar comigo, é uma ideia minha. Ela é uma primeira virtude que a gente precisa ter um pouquinho.
Porque se a gente não encontra dentro da gente a humildade, a gente fica orgulhoso e vaidoso. A gente acha que já sabe tudo, então não precisa estudar, não precisa melhorar, não precisa nada. Então, a humildade é se reconhecer na condição de que precisa conquistar alguma coisa para aprender e para estudar. Mas também ela é o último degrau. Então, eu digo, como é que ela pode ser o primeiro e o último? De uma certa forma, ela é, digamos assim, a própria escada, onde a gente vai conquistando cada vez mais a humildade. E como a irmã Sudufo lembra no livro Mereça Ser Feliz, né, Jesus era humilde, porque ele sabia quem ele era. Quando as pessoas foram adulá-lo, dizendo assim, bom mestre, o que ele diz? Por que me chamais de bom? Porque ele sabia que aquilo ali era uma adulação. Então, ele corta, ele interrompe. Né? De mestre ele aceita, o bom é que ele cortou. Ele sabe que ele era mestre. Mas o bom ele tira. Porque o elogio fácil faz com que ela seja uma grande casca de banana. E claro que o exemplo de Jesus não era que era uma casca de banana para ele, né? Mas era o exemplo para nós que ficamos. Então, quando o elogio vem muito fácil, a gente tem que desconfiar. Então, a gente precisa ter humildade, boa vontade, esforço de autoeducação. Porque senão não tem qualidade do evangelho dentro da gente. Essa é a importância. Por isso, né, que o inimigo reside dentro da gente. O maior escolho da mediunidade está no nosso orgulho. Nós nos acharmos melhor do que nós somos. E como todos nós dizemos isso muito facilmente, nós somos grandes devedores. Nós pedimos a prática mediúnica para ser aquela luz que desceria sobre a carne para poder nos iluminar. Mas como vamos nos iluminar se eu deixo, né, espalhar a erva daninha do orgulho e do egoísmo no meu campo íntimo? Como é que os lírios da paz, os amores perfeitos vão surgir? Não surgem. Porque nós não permitimos que eles apareçam. Nós cultivamos a nossa personalidade, o nosso ego, em vez de tentarmos atingir a centelha divina, o nosso eu superior, o nosso self, né? Os nomes são mais variados na literatura, porque são com quem nós somos. Eu estou Maria Cristina, eu não sou Maria Cristina. Eu sou um espírito imortal, que estou nesta encarnação, num corpo feminino, e com uma denominação Maria Cristina. Poderia ter qualquer outro nome. Então, isso não é a minha identidade no que diz respeito à minha espiritualidade, é a minha identidade enquanto pessoa, persona que caminho aqui na Terra. Eu estou nessas condições, mas não sou. Então, nós estamos orgulhosos, nós não somos orgulhosos. Nós estamos egoístas, nós não somos egoístas. Por que nós não somos? Porque nós somos filhos de Deus. E Deus não faria um filho egoísta ou orgulhoso, mas ele permite que a gente desenvolva livre-arbítrio. E aí, como você fez com que a erva daninha crescesse no campo, é preciso, né, atar agora os molhos do joio, tacar fogo nele, para ver o trigo que sobra. Porque Deus nos fez perfectíveis, trazendo em nós o germe de todas as virtudes. Nós precisamos fazê-las crescerem em nós. O cultivo é nosso. Tem uma página do Emmanuel que diz assim, eu planto, Apolo rega
mas é Deus que colhe. Então, a colheita, ela é divina. Mas se nós não regarmos as nossas plantinhas, as nossas sementes, cultivarmos o solo do nosso coração, nós vamos chegar lá. Próximo. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. E é interessante perceber que ele aqui está narrando depois do tratamento, depois da melhora dele. Mas ele chega no plano espiritual com as mesmas condições que ele saiu do plano físico. Tanto é que entidades perigosas e revoltadas aguardavam a saída do plano físico. Porque foram essas as companhias que ele sintonizou o tempo todo. Então, como é que podemos ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Como é que um dirigente de uma mesa mediúnica pode sentar na mesa mediúnica sem amar aquele irmão que está sendo levado ali para ser disciplinado? Ah, mas amar sem conhecer é difícil. É. Mas por que Jesus diz no Evangelho para a gente? Estive preso e me visitaste. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me vestiste. Quando, Senhor, fizemos essas coisas pelo Senhor? Cada vez que fizerdes a um desses pequenos. Então, aquele irmão que se apresenta na mesa mediúnica, ele é Jesus que se apresenta ali para a gente. E se a gente já é capaz de amar Jesus, por extensão, nós vamos tratar aquele irmão como médiuns psicofônicos ou como doutrinadores com o mesmo amor. Porque se nós não fizermos isso, não estamos cumprindo com a nossa parte, no nosso compromisso, que não foi assumido para aqueles que frequentam a casa de André Luiz, não foi assumido com a Maria Luísa, não foi assumido com o Guilherme, com o Milton, não. O compromisso foi assumido com você mesmo, comigo mesmo, diante da minha própria consciência e diante daquelas testemunhas que mostraram a minha reencarnação. Eu implorei, eu pedi para estar aqui agora. Não, Cristina, no meio dessa pandemia, no meio dessa confusão toda, eu não pedi. Pediu. Implorou. E a pergunta que cabe a cada um de nós é: o que nós estamos oferecendo à espiritualidade superior para minimizar as dores de tantos irmãos? Porque não é pelo fato da casa espírita estar fechada que nós não podemos fazer uma prece. Que nós não podemos pedir pelo equilíbrio da humanidade, pelo nosso próprio equilíbrio. Então, a oração é a ferramenta que nós temos hoje para nos conectarmos com a espiritualidade superior, que está a nosso redor. Então, nós não somos médiuns apenas na mesa mediúnica. Nós somos médiuns o tempo todo. Porque nós podemos levar uma palavra de consolo a quem está sofrendo. Nós podemos fazer uma prece. Nós podemos socorrer um irmão. Estamos sendo muitas vezes médiuns daqueles espíritos que tutelam aqueles outros e que pedem assim: Cristina, faz alguma coisa, ajuda. Esse é o amparo que nós podemos oferecer, a nossa contribuição. Próximo, Nilton.
andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, os valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos mundos. Então, o que ele fez da doutrina espírita? Ele usou a doutrina espírita para apontar o erro dos outros. E, na realidade, a doutrina não entrou dentro dele. Ele conhecia a doutrina espírita, mas ele não conseguiu perceber a dimensão dessa doutrina que é o cristianismo redimido, que é o Cristo de volta a nos consolar. É o Cristo dizer para você, para a gente dizendo assim, vai que dá certo, mas ama. Então ele queria toda a proteção e garantia para ele. Valiosos conselhos para os outros, mas o valioso conselho dele não era dado com amor. Era feito, né, no fenômeno mediúnico com duelos palavrosos, como ele falou, que ele mastigava as escrituras para poder fazer com que o outro se diminuísse diante dele. Quando o irmão chega sofrendo para nós, não adianta dizer para ele que é o karma, é a lei de causa e efeito, que ele no passado fez isso ou aquilo que a gente nem sabe. E a gente começa a aventar hipóteses que eu não conheço. O que eu sei é que eu estou diante de um irmão que sofre, que tem dor. E se eu me colocar no lugar dele, o que eu vou querer receber deste irmão? É um sorriso, é um acolhimento. É dizer para ele assim, eu vou orar por você, isso vai passar. Porque isso também passa. E isso a gente tem certeza. A vida, a existência humana é transitória. E ela vai passar. Então, toda dor, todo sofrimento que a gente possa estar experimentando, ela tem um início, um meio e um fim. Porque vai passar. Mas vai passar se nós não entrarmos na faixa do Monteiro. Porque o Monteiro pode ter tido a angina, que levou ele, né, para o plano espiritual. E nós vamos lembrar também lá no Missionário da Luz, quando há a programação de Segismundo. Alexandre diz que Segismundo vai ter apresentar um problema de coração por volta do seu 50º aniversário, né, na meia-idade, aquela coisa assim. E aí André Luiz diz para ele assim, pergunta a Alexandre, mas ele vai morrer disso? Ele vai desencarnar disso? Ele vai ter essa doença? Aí qual foi a resposta do Alexandre? Mais ou menos assim. Vai depender de como ele se comportar durante a vida. Então, ele traz um marcador genético, mas necessariamente ele não precisa se manifestar no corpo físico. Mas como o Monteiro não utilizou da energia do coração, da energia do amor para levar a palavra do Cristo, consolo aos outros irmãos, ele adoeceu e desencarna. E chega no plano espiritual, não são os mentores que estão esperando ele. Não é que os mentores não estejam. A consciência dele está no mesmo patamar, está no mesmo plano. Então não tem como os mentores ajudarem. Até que ele consiga, né, passar por um período de expurgo e que aí ele é ajudado. E é levado para tratamento no plano espiritual. Próximo. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas o meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Ele não mudou. Ele continuava igual.
Minha cabeça dirigia-se para o céu, em súplica, mas o coração colava-se na terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência, perdão às alheias faltas. Então, ele inclusive conta, né, que a gente fez um resumo maior aí, que nas atitudes, até mesmo na Casa Espírita, acabava de sair de uma reunião onde ele falava de paciência e brigava com as crianças que estavam correndo do lado de fora da Casa Espírita. Né? Reclamava com uma mãe que a criança estava chorando no colo dela no meio do auditório. Então, aonde a paciência? Aonde a tolerância? Aonde a indulgência? Então, era exatamente isso que as entidades devolviam para ele. Próximo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a consideração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Imagine um irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Ou seja, o estado de consciência dele melhorou um pouquinho, né? Porque quando os sentimentos do apego à esfera física se atenuaram, os mentores espirituais que estavam dando assistência a ele conseguiram resgatá-lo. Mas ele ainda estava revoltado. Ele ainda achava que não tinha sido justo com ele todo o tempo que ele trabalhou, tudo que ele fez. Sentia-me descontente. Não havia comandado as sessões de intercâmbio entre os meus planos, não me consagraram aos esclarecimentos dos desencarnados. Ele fez. Mas como que ele fez? Ele esclareceu a ele mesmo? Não. Próximo. Percebendo minha irritação ridícula, os amigos generosos submeteram-me a tratamento. E não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência. E olha só, a arrogância, a prepotência, que é a tônica do comportamento do moteiro ao longo do capítulo, continuava. Né? Porque a ministra veneranda, ela tem trabalho pra caramba. E ele não pede, né? Tipo assim, pergunta, por exemplo, como o Chico fez com o Emmanuel. Emmanuel, pede a Celeste para perguntar a Maria, me dá uma orientação no problema que ele está. Aí tá, Emmanuel levou o pedido a Celina, Celeste não, Celina levou a Maria, traz de volta a resposta. Aí o Chico pega lápis e papel para anotar a resposta de Maria. Isso também passa. E aí ele olha para o Emmanuel e diz, o que mais? Não, Chico, foi só isso. Maria mandou te dizer que isso também passa. E ele pede uma audiência com o venerando. No livro Nosso Lar, a gente já estudou quem é venerando. Esse espírito que trabalha, que faz, prepara os espíritos para a reencarnação, está lá fazendo o trabalho, ele pede uma audiência. Aí veneranda dá num dos momentos de descanso dela, vai falar com ele. E olha a resposta de veneranda para ele. Viu? Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complicada nem difícil de explicar. Entregou-se você ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. Então, ele usou da doutrina espírita com todo o vigor, com toda a dureza, que não existe na doutrina espírita. É a interpretação que muitos de nós fazem. A doutrina é o Cristo Consolador. Então, é preciso que nós compreendamos que é preciso conhecer a doutrina? Sim. É preciso estudar a doutrina? Sim.
Mas, acima de tudo, ela precisa clarear o nosso mundo íntimo. Ela precisa nos tirar das nossas sombras. Ela precisa ser um instrumento eficaz na minha vida, para que ela possa sair de mim através das minhas ações e através das nossas obras. Então, o nosso grande amigo Jesus, esse ser a quem a gente ama, respeita, ele espera por todos nós. Ele não desiste de nenhum de nós. E mesmo que nenhuma ovelha se perca, porque como nós já refletimos acerca disso, a casa do Pai é um universo. Então nenhuma ovelha do Pai deve se perder. Mas se nós, por usarmos mal o nosso livre-arbítrio, não nos reformarmos, não nos transformarmos, não chegarmos juntos desse coração abençoado e amoroso, compassivo, humilde, dedicado, somos nós que estamos nos condenando a sairmos deste planeta. Somos nós, não Jesus. Porque Ele aguarda que nós possamos fazer a escolha. Porque se Deus nos deu livre-arbítrio, nenhum espírito, nenhum mentor vai tolhi-lo. Então Jesus, que é o mestre dos mestres, médico dos mestres, amigo maior das nossas almas, ele espera que nós possamos decidir caminhar com ele, junto dele e com ele de preferência em nossos corações. Assim seja. Obrigado, Cris. Com toda Obrigada. certeza, esse estudo é muito rico e importante para nós. Eu vou pedir a todos que a gente se mantenha no mudo. Nós vamos fazer a prece primeiro e vamos abrir para todos conversarem à vontade com a Cris, tá bom? Que assim a gente encerra a gravação. Querido Jesus, é com imensa alegria que nos reunimos uma vez mais na nossa abençoada casa através desse canal de comunicação virtual. Nós sabemos que estamos conectados, Senhor, pelos corações, no desejo de ouvir-te através das lições que a doutrina espírita nos traz, em especial no estudo das obras do nosso abençoado mentor André Luiz. Possamos acordar em nós os compromissos que abraçamos antes de reencarnar, a fim de que possamos melhor cumprir o programa enquanto estamos a caminho. Envolve-nos a todos, envolve a toda a humanidade, que as vibrações desses momentos que nos cercam possam alcançar aqueles que se encontram nos leitos de dores e sofrimentos, e que a tua misericórdia atenda a toda a humanidade, que possamos trabalhar para que tenhamos um mundo em regeneração em breve, Senhor. Que tua divina luz nos abençoe e ampare a todos agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.